Olá, olá amigos do Instagram, muito boa tarde. Nós estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, já começando a nossa live. Nossa live hoje super especial, tá? Tenho certeza que vocês vão adorar a nossa live, hein? Nós vamos falar hoje aqui sobre protagonismo, né? E uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super bacana que vai estar aqui batendo um bate-papo conosco aqui. E nós vamos conversar com a Jussiara, né? A Jussiara que vai estar aqui conosco, participando aqui dessa live, né? Deixa eu fixar aqui, deixa eu chamar aqui, convidar a Jussiara, né? Para nós começarmos aqui esse bate-papo, né? Jussiara, que é psicóloga e ela é lá de... Deu tudo certo. E vocês aí vão compartilhando conosco, né? Vamos aí aguardar. Olá, Jussiara. Olá, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, satisfação imensa em poder estar aqui nesse momento compartilhando com você nessa live, né? E já que Eu você que agradeço. é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fala de conhecimento da causa, então nós estamos aqui bem assessorados nessa tarde, né? Ai, para mim é um prazer, Aurélio. Eu que agradeço o seu convite e eu estou mega animada porque eu sou a primeira. Eu estou só abrindo o caminho para você e eu tenho certeza que a partir de agora você vai dar conta e você vai continuar aí com essas lives, viu, gente? Vocês vão ver muito aí. É só o começo. A gente tem aí muito conteúdo e esse conteúdo precisa ser partilhado. Essa é a nossa maior missão. Exatamente. Nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul. E aqui existe uma diferença, né? Você está em Mogi, no estado de São Paulo, né? Mogi Guaçu, interior de São Paulo. E aí existe essa diferença. Nosso fuso horário aqui, nós temos uma hora a menos, e às vezes o pessoal pode achar um pouco estranho, né? A questão do horário. Mas é que devido ao nosso estado ser uma hora a menos do estado de São Paulo, a gente está fazendo esse horário agora. Mas vamos ao assunto. Sim. Vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre o protagonista, né? Muita gente fala sobre isso. Sim. Muita gente fala sobre o que é protagonista. Eu quero que você explique para nós sobre protagonismo. Tá certo. Como você mesmo falou, né, é um tema bastante falado e eu quero partilhar aqui com vocês. Quero pedir para quem tá aí, se puder estar apertando o coraçãozinho, o aviãozinho, chama o pessoal, porque assim, é um tema que vai ajudar você e talvez você conheça alguém que também esteja aí nessa jornada de se tornar protagonista, então você pode estar compartilhando aí para que a nossa live fique ainda mais movimentada, né, Aurélio? Legal, legal. Bom, mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos, todo mundo que já está aqui. A Jaque, que eu vi que entrou, a audiência do Aurélio, sejam bem-vindos, tá? Então a gente vai bater um papo aqui, a ideia é partilhar, né? Descobrir esse protagonista que tem dentro de você e que talvez está aí adormecido, né? E por que será que ele está adormecido? Bom, primeiro de tudo, né? Então, o que é ser o protagonista, gente? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, assim, falar é simples, né? E parece que, assim, para quem já é o protagonista, fala, você tem que ser protagonista, você tem que ser. Tá, mas como fazer, né? Então, a gente sabe, é um processo muito árduo, vocês vão ver aqui que é trabalhoso, é um processo, então não é da noite pro dia, então você tem que estar disposto a assumir, né, que você é o centro, né? Ser protagonista é você estar à frente de todas as suas ações, de toda a sua história, você escrevendo essa história, né? Então, nada mais é do que você expandir, do que você estar em evidência, você não terceirizar a sua vida, não terceirizar as suas atitudes, né? Não ficar ali no segundo plano, querendo que as coisas aconteçam, mas sem você tomar a frente, né? Então, é muito importante ser esse centro, mas fazer, né, para que você seja esse protagonista. Então, cuidado quando as pessoas falam você tem que ser, tem que ser. Você pode escolher não ser, e se você está feliz com isso, tá tudo bem, né? Nós somos aí pessoas que temos o livre-arbítrio, então eu posso escolher ser,
Se você escolheu não ser, tudo bem, mas o importante é você estar à frente, né? E você estar assumindo, tomando aí comportamentos, atitudes, que se para você tá bem assim, para mim tá ótimo, né? Não se importe com o que o outro vai falar. Esse já é um detalhe. O protagonista não se importa com o que o outro fala, né? Ele simplesmente segue com aquilo que ele acredita. Oi, Aurélio. Então, primeiro passo, então, você se... Esse, na verdade, falando um pouquinho sobre o que é ser o protagonista, mas o primeiro passo ainda é uma coisinha que eu não falei. Você quer saber já? Porque eu quero agradecer o Marcinho, ele está lá em Joinville, em Santa Catarina, e falou, eu sou o Marcinho, estou aqui curtindo a live, né? Estou aqui, então agradecer aí, né, a audiência do Márcio, né, Marcinho. Então, seja bem-vindo. Qual que é o primeiro passo, então, para você descobrir aí o seu protagonismo? Bom, primeiro passo, não tem como a gente falar de ser protagonista, de se tornar o protagonista, sem falar de autoconhecimento. Esse é o primeiro passo, você conhecer a si próprio, saber quem você é e quem você pode se tornar. Porque como a gente está falando aqui dessa descoberta, né? Todos nós podemos ser esse protagonismo, mas tem pessoas que não descobrem esse poder, tem pessoas que não reavivam isso nelas pela falta do autoconhecimento. Então, dentro do autoconhecimento, a gente faz todo, como que eu posso dizer? Como se você estivesse descamando, sabe? Uma cebola, você vai tirando ali várias cascas até você chegar ali no seu eu essencial, no que você realmente é, no que você realmente pode se tornar. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente não pode, né? Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não dou conta. Mas quando você mergulha nesse processo de autoconhecimento, você conhece as suas fraquezas, mas também as suas fortalezas, você passa a agir de maneira diferenciada, né? De uma maneira diferente do automático, que a gente costuma falar, do piloto automático. Você sai desse piloto automático e você começa a apresentar as suas verdadeiras características. Por que eu falo isso, Aurélio? Porque eu me incluo nisso vivi muito tempo da minha vida usando máscaras. Eu não tinha coragem de mostrar quem eu era. Eu era muito insegura, muito insegura. Eu achava que se eu mostrasse quem eu era, eu ia desagradar, a pessoa não ia querer ter contato, em todas as esferas, tanto pessoal quanto profissional. Oi? Mas essa questão aí, de repente, a gente tem muito das nossas crenças também, né? Da nossa forma, né? Porque muitas vezes nós temos aí uma carga negativa que nos foi colocada em nós, e aí nós ficamos com medo de tomar os passos, as decisões no atual. Exatamente. E isso só acontece nesse processo de autoconhecimento, porque aí você consegue identificar, né, essas crenças, você consegue identificar o que é seu e aquilo que você traz do outro, do seu ambiente, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mas que é dele. Você não precisa acreditar e agir da mesma forma como eles. Mas, muitas das vezes, quando a gente está no piloto automático, no dia a dia, a gente reproduz falas, comportamentos, pensamentos que não são nossos, né? E isso faz com que você seja só um coadjuvante, com que você esteja só ali sobrevivendo. Eu costumo falar que as pessoas sobrevivem porque elas não atuam, né, sendo o centro, fazendo aquilo que elas querem. Você falou, né, sobre essa questão da gente meio que se misturar. A gente se mistura mesmo, né? A gente cresce em meio a parentes, familiares, amigos, escola, igreja, tudo isso molda o nosso eu. E aí, quando você chega na fase adulta, você precisa ir, né? Você já não tem mais aí pai e mãe 24 horas no seu pé. E aí é nessa hora que muitas vezes, por conta daquilo que você traz, né, você fica assim, eu acho que se eu mostrar isso, eu acho que fulano não vai gostar. Ou, não, acho que aqui eu tenho que vestir tal máscara, ali eu tenho que vestir tal. E aí, isso tudo só dificulta esse processo de ser protagonista, porque você não está sendo o seu eu de verdade, você não está assumindo, você está indo muito mais pelo que o outro, pelo que o ambiente está direcionando.
né? Então, na verdade, é como se a gente fosse um cofrinho. Sabe esses cofrinhos de dinheiro que quando a gente é criança a gente tem? E a gente é esse cofrinho. E aí a gente recebe essas várias moedinhas, né? Que são os exemplos, as falas, tudo aquilo que a gente ouve de família, de escola. E aí depois aquilo se mistura. Então chega um momento que ou você quebra aquilo e diferencia, ó, esse é meu, esse é de fulano, esse é de fulano, e você faz essa separação, ou você vai viver nessa confusão que gera uma angústia, né? Gera uma insatisfação. E essa confusão também, como você colocou, deixa eu agradecer aqui ao nosso amigo, o comandante Flávio, que acabou de entrar aqui, está lá em Campo Grande, na nossa capital. Obrigado aí por prestigiar a nossa live. Essa gera também uma zona de conforto, né? Porque muitas vezes a pessoa entra numa zona de conforto, às vezes como a borboleta, ela fica no casulo, está perfeito. Então, não tem necessidade de você correr atrás de sonhos, né? De sair daquela comodidade. É isso? Exatamente. E, na verdade, essa zona de conforto, Aurélio, eu acredito que ela tem os dois lados, né? Porque, assim, é muito mais fácil, gostoso você, né, fazer o que você já está acostumado, o que você já conhece, né? E aí você está na sua zona de conforto, não tem trabalho nenhum, não exige nada de diferente de você. Só que, olha, eu acredito que isso é geral. Todo mundo, em algum momento, passa por essa fase de angústia, de, nossa, mas não tá bom, não é isso que eu queria. Então, essa zona de conforto, ela começa a ficar um pouco desconfortável. Mas, ainda assim, é melhor eu ficar aqui do que eu ter que fazer algo diferente. Então, a pessoa tem a opção, ou ela continua nessa zona de conforto, ou ela vai ter que sair desse casulo, como você colocou, para poder se transformar, né? Para poder evoluir. E aí, esse processo de saída da zona de conforto é o processo que mais dói, que mais dá trabalho. E então, as pessoas não estão, às vezes, preparadas, às vezes elas não estão dispostas, né, a esse processo. E aí, é escolha, ou eu faço, né, ou eu permaneço da forma como tá, e tá tudo bem. E o que eu acredito é que, assim, se a pessoa realmente, de coração, ela fala, tá tudo bem pra mim ficar na zona de conforto, ótimo pra ela. Mas se ela tá lá e querendo tá fora, sabe, e reclamando, então é a hora, aí é o sinal, é hora de evoluir, é hora de sair. E vai doer, vai dar trabalho, mas é o processo, faz parte, não tem como você pular. E aí você segue, então, nesse caminho que é longo, né, é trabalhoso, mas que no final é recompensador. Porque aí você está sendo você está tomando suas atitudes e nada mais influencia, né? Ou até pode influenciar, mas você sabe diferenciar. Você sabe, você está blindado e não mais você é afetado. Você sabe descartar aquilo que te afeta, né? Legal. Tem a nossa amiga Kátia, lá de Santa Catarina também, acabou de entrar aqui. Obrigado pela audiência aí, Kátia. Então, só que essa zona de conforto, Jussiara, também é muito complicado o seguinte, porque eu tenho que querer, né? Eu tenho que querer mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, né? Porque às vezes nós ficamos culpando, culpa o governo, culpa o vizinho, culpa o marido, culpa a mulher, certo? E a gente acaba sempre na mesma. A gente não procura mudar. Então, para a gente ser o seu protagonista de sucesso, nós temos que ter, então, a nossa atitude de, digamos, de vencedor. Temos que mudar a maneira de nós sermos. Sim, eu quero agradecer ao pessoal que está concordando aí, então o pessoal está interagindo. Quem quiser ir perguntando também, gente, pode perguntar, que eu, na medida do possível eu vou respondendo, tá? Essa questão, Aurélio, que você falou da atitude, né? Realmente é questão de atitude, até mais do que o próprio querer, né? O querer é importante, ele faz parte, você acreditar, mas nada acontece se você não entra em ação, né? Então, assim, a questão de você querer que a sua vida mude por conta do governo, que vai talvez te oferecer um melhor salário,
ou por conta do seu marido, que precisa, sei lá, ter alguma mudança no comportamento, a sua mãe, enfim. Então, assim, é você sair desse exterior de achar que se o outro mudar, isso resolve a sua vida, né? Ser protagonista não é isso. Ser protagonista é o que eu preciso mudar para, de fato, conduzir a minha vida, escrever a minha história, ter as realizações que eu desejo. E aí entra nessa parte da atitude. E para você ter atitude, você tem que ter a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade nada mais é que você assumir que você é o responsável por todos os resultados que você tem na sua vida. Seja ele favorável ou não, eu não tenho tal resultado. Tá, mas a culpa é de quem? Quem é o responsável? Culpa não, mas responsabilidade. Vamos falar de responsabilidade. Então, você é o responsável. E se quando você assume isso, na minha vida mudou assim da água para o vinho. Quando eu passei a assumir, sabe? Nossa, eu tenho esse resultado porque eu fui e eu fiz. Olha, não deu certo porque eu realmente aqui eu não consegui fazer. Então, você se responsabiliza, você se corrige e você faz diferente da outra vez para ter o resultado que você quer. Então, assim, você não terceiriza, você não culpabiliza o outro. Isso faz total diferença e tá dentro da característica de você ser um protagonista. É isso que eu ia te perguntar agora, né? O que interfere, né, nesse processo para a gente ser o protagonista da nossa própria vida? É isso que eu ia te perguntar agora, mas você acabou respondendo. Sim, mas olha, tem bastante coisa aí. Se você quiser, eu posso falar mais, porque assim, autorresponsabilidade é essencial, né? Você assumir que você é o responsável. Mas a gente pode entrar também dentro dessa questão que interfere, que são as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita a nosso respeito, da nossa capacidade, né? Do nosso potencial, porque isso vai interferir na sua ação. Eu, como psicóloga, eu atuo na área cognitiva comportamental. Então, a gente tem um tripé, que é emoção, pensamento e comportamento. Então, as nossas crenças, elas vêm antes do comportamento final. Então, aquilo que eu penso ao meu respeito, aquilo que eu acredito, vai automaticamente interferir no meu comportamento. Se, por exemplo, eu quero, sei lá, comprar um carro. Nada muito luxuoso, mas eu quero comprar o carro. Mas sabe assim, quando você começa com aquele pensamento, não, mas isso não é pra mim, eu acho que eu tenho mesmo que andar de ônibus e tudo mais. Então, assim, você não libera o potencial. Opa, caiu aqui. Você não libera o potencial que você tem para de fato trabalhar, conquistar o seu dinheiro e comprar o seu carro. Porque no seu pensamento você já tem essa ideia de, mas não é para mim. E o seu cérebro entende que tá ok se você tá falando que não é para você, a sua energia não é liberada a ponto de você ir lá e comprar o seu carro, né? Como se caso você acredita, né, não, esse carro é para mim, eu vou comprar, com certeza você vai dar o maior duro no seu trabalho, você vai fazer o que for preciso e você vai gastar toda a energia em função disso, né? Então, assim, eu pensar que eu posso faz eu liberar mais energia, utilizar mais o meu potencial. Se eu pensar eu não posso, você acaba... vamos pensar que você acaba tampando aquele fluxo, né? A gente tem um cano. E aí, aquele fluxo que estava indo tão bem, de repente, você ali impediu por conta do que você está pensando, por conta do que você está achando que você pode ou não pode. Você é o que você pensa, né? Se você pensa Sim. você consegue. Se você pensa, não, Com eu não certeza. então você não consegue. Então, O Márcio aqui colocou, mas eu não entendi o final da frase dele, que ele colocou. Eu acho que tem muitas... Aí ele colocou um FY, mas eu não entendi, Márcio. Se você quiser colocar aí, depois eu leio de novo, tá? Mas é isso, Aurélio. Essa frase, eu amo ela. Tem várias frases, na verdade, né? E assim, são motivacionais? São, né? Elas dão esse up, né? Que a pessoa fala, uau, eu consigo. Só que não é fácil.
É essa clareza que eu quero deixar, porque quando a gente vai falar de protagonismo e tudo mais, tem muitas pessoas que ficam apontando, mas você fala, é fácil, não sei o que lá. Gente, eu sei que não é fácil, não é mesmo, só que é possível. Né? Então a gente precisa ter essa clareza de que no percurso vai ter muitas pedras, vai ser bastante doloroso, você vai cair, vai precisar levantar, cair, levantar várias vezes, para chegar no ponto de você falar, uau, eu consegui, eu acreditei, eu consegui, estou aqui. Então a gente tem que deixar claro esse percurso e o final, ele é maravilhoso, mas o percurso, é isso que às vezes as pessoas não estão dispostas, ao percurso. Tem que ter a resiliência, né? Temos que Sim, ter resiliência, né? muito. Você cair, levantar, cair, né? E continuar o caminho. Porque Exatamente. se tudo fosse fácil, Sara, se tudo fosse uma varinha mágica, né? Se tudo fosse assim, acho que não teria muito sentido a vida. Então, existe no processo dessa caminhada, todos nós temos aí um caminho de alguns mais fáceis, alguns mais difíceis, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que caminhar. Sim, e aí por isso que é importante conhecer essas ferramentas. Oi, Rebeca, que bom que você está aqui. Minha amiga psicóloga também prestigiando a gente aqui, ó. Por isso que é bom você conhecer essas ferramentas, né? Então, assim, o autoconhecimento nem sempre ele vai vir sozinho. Então, você vai precisar da ajuda de um profissional, você tem que ter essa consciência, né? Essa autorresponsabilidade de que nem tudo eu sou capaz de fazer sozinha, né? Então, eu preciso do outro para chegar aonde eu quero. Por que eu tô falando isso, Aurélio? Porque às vezes a gente é egoísta, às vezes a gente é orgulhoso. E a gente fala assim, não, mas fulano não pode me ajudar, ou eu não quero que ele me ajude. E aí simplesmente você não sai do lugar. Nós somos seres humanos, somos pessoas que relacionamos uma com a outra. Não tem como você viver sozinho. Isso é muito importante. A Jaqueline falou aqui que ela também está passando esse processo, que não está sendo fácil. Né? É que eu falei, não é fácil, né? Nosso amigo também, o Adair, lá de Dourados, lá da Rádio Cidades, também está aqui na nossa live. E realmente, se fosse fácil, né? Se tudo fosse... Não precisaria dos profissionais, não precisaria dos psicólogos, coaches, palestrantes, porque a nossa função é transformar a vida do outro, né? É inspirar, é trazer metodologias, trazer informação justamente para essa transformação. A Jaqueline, ela tá aí me acompanhando, então eu tô sempre orientando também, tô sempre junto, né, nesse apoio, porque a gente precisa também escolher as pessoas certas neste momento, porque assim o percurso fica um pouco mais leve. O Márcio refez a pergunta aí para você, o Marcinho lá de Joinville, Santa Catarina. Deixa eu ver aqui. A Gi Marina entrou também, seja bem-vinda, Gi. O Márcio dizendo, eu acho que tem muita floca de... é falta, eu acho que ele quer dizer. Falta de vontade no começo. Isso é difícil. Tem. E sabe por que tem, Márcio? Por essa questão que a gente está falando, porque muitas vezes as pessoas elas querem ou provar para alguém alguma coisa, e isso não é uma característica de uma pessoa protagonista, porque você tem que ser, né, o protagonista, você tem que se destacar, ser quem você é por você. Não é para provar nada para ninguém, para marido, para família, para ninguém. E aí as pessoas ficam não querendo dar o braço a torcer, né, que a gente falou. E também porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Tem insegurança, tem o medo do julgamento do outro, do que as pessoas vão falar. Tem a autocrítica, às vezes as pessoas elas se cobram num extremo, uma perfeição que é impossível. E por isso, às vezes ela consegue conquista, sabe? Às vezes ela consegue uma coisa tão maravilhosa, mas ela simplesmente não valoriza. Aquilo simplesmente passa despercebido como se não fosse mais que a obrigação dela. Então, por isso que dentro daquele processo de autoconhecimento que eu falei no começo, é importante, né? Porque se a pessoa não se conhece primeiro, ela não vai chegar nesse processo de saber quem ela pode ser, né? De saber que ela pode ser o protagonista da vida dela.
Então, a gente não pode pular essa etapa do autoconhecimento, né, de saber quais são as suas crenças, quais são as suas dificuldades, porque senão ela vai avançando. Só que no meio do caminho, ela para, porque as dificuldades internas, elas vão acontecendo junto com as externas e se não tiver um apoio, se não tiver a ajuda de pessoas com o conhecimento ou com a boa intenção de ajudar, ela vai ficar parada. E quando você tem um coadjuvante, quando você tem alguém que às vezes, marido, mulher, muitas vezes a pessoa tem aquela meta, aquele objetivo, e muitas vezes a pessoa que está convivendo com ela não entende aquilo. E aí acaba dividindo essa caminhada, às vezes até puxando essa pessoa para trás. Muito, muito. É o que eu estava falando dessa questão do ambiente. Por quê? Hoje, as meninas que eu mentoro, elas são muito parecidas comigo. Tanto é que a gente se atrai por essa questão da afinidade. Só que assim, é uma pessoa dentro de uma casa, às vezes com 5 pessoas, que quer mudar, que quer evoluir, que quer se tornar o protagonista, mas o restante não quer. E tá tudo bem, você não precisa forçar, não se preocupe com o outro. Quando a gente fala de protagonismo, a gente está falando do eu, a gente está falando de você, né? Então foque em você. Só que aí, tá, então eu largo do meu marido, então eu mudo de casa, então eu paro de falar com a minha mãe. Não, não é isso. É você reconhecer que quem está no processo de mudança, de evolução, é você. E você pode tentar explicar, mas é muito difícil, principalmente as pessoas ao nosso redor, as pessoas mais próximas, compreender tudo isso. E tá tudo bem. Não fique batendo na tecla, não fique querendo que eles aceitem. Volta para você, continua seguindo, continua fazendo com aquilo que você precisa fazer, sem se importar com o outro e, claro, vai ter as influências, pode ser que tenha pensamentos, julgamentos negativos, mas aí é importante a pessoa estar bem, né? A pessoa reconhecer que, tá, ele não tá num processo de mudança e eu entendo o que ele tá falando, tá tudo bem, mas eu não vou pegar isso pra mim. Esse é o pensamento dele, o pensamento meu hoje é outro, né? Eu estou nesse processo de mudança. Então é você realmente se blindar. E isso é difícil, né, Aurélio? Principalmente vindo das pessoas que a gente ama, né? Que tá ali, você tá fazendo, às vezes a pessoa tá dando risada, tá falando, nossa, mas endoidou, o que que é isso? O que que é esse negócio de ser protagonista e tudo mais? Sabe, assim, respira, sai de perto se você não tá apta para responder. E a ideia é não reagir, porque quando a gente reage, a gente perde a razão. Então você não precisa responder. Ele falou, você não gostou, não é aquilo que você queria ouvir. Mas pensa, é o seu processo, você está caminhando e daqui a pouco vai ter muita coisa boa. E a pessoa, elas começam a perceber essa mudança. E depois elas começam a ficar, sabe assim, mas como que faz mesmo para ser protagonista? O que eu tenho que fazer? Então a gente acaba também mostrando para as outras pessoas que é maravilhoso. Só que nem sempre elas vão querer, porque elas acompanharam o seu processo, elas viram o quanto foi difícil para você, o quanto deu trabalho. E aí ela vai pôr na balança, mas eu não quero tudo isso não, vai dar trabalho, eu acho que é melhor eu ficar por aqui. Então, assim, blinde-se, né? O que é seu, o que é do outro, se tá te afetando, descarta, né? Não pegue para você. Essa questão de superar desafios é muito difícil, né? As barreiras, é difícil, né? Muito. Você está ouvindo bem? Tá ouvindo bem a minha... É que eu tô tentando ler aqui, eu vi que teve gente que mandou, eu vi que a Deise entrou, o Guilherme, que é o pessoal da minha audiência, seja bem-vindo, gente. Tem uma menina também aqui, a Laís, lá do Rio de Janeiro, acabou de entrar também aqui, muito obrigado aí por aqui. A Helena tá falando aqui que nós temos que abandonar as nossas crenças e procurar urgente o nosso autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Eu já falei no começo, sim, é a base, é o fundamental, você se conhecer. Abandonar, eu acho que é uma palavra muito forte. Porque como a gente fala de um processo, não é uma coisa simples que hoje é A, amanhã é B. Não. Então, assim, mas o que acontece? Você não vai exatamente abandonar, porque em alguns momentos você vai se deparar com essas crenças.
pode ser que você não mais as utilize, aquelas crenças que estão te limitando, pode ser que não mais, com tanta frequência, elas vão te atrapalhar. Mas uma hora ou outra você vai se deparar com ela. Só que o que acontece nesse processo de mudança? Você passa a usar muito mais as suas crenças fortalecedoras, aquilo que você sabe que você é bom, que você pode fazer, e você passa a usar mais esse poder, né, essas crenças fortalecedoras, dando menos importância para aquilo que te limita, para aquilo que faz você acreditar que você não é capaz, para aquilo que está te barrando. E é essa inversão que acontece. Então você sai desse foco, né? As pessoas muitas vezes elas ficam focadas nessa crença limitante de eu não consigo, eu tenho medo, eu sou insegura, eu me culpo demais, e aí ela fica se sabotando, fica num processo de sabotagem, né? Que é o que eu atuo, o que eu gosto de falar. Então assim, ela não abandona, mas ela começa a passar a olhar muito mais para suas crenças fortalecedoras e a partir disso usá-las. E então as limitantes elas ficam ali mais de escanteio, sabe? Elas não interferem como antes interferia. E aí o fato da pessoa começar a ter resultado, isso só fortalece, isso só faz a pessoa querer continuar mais e mais. É mais ou menos isso, tá, Helena? Só para responder aí o que você colocou. É igual você quer emagrecer, né? Você deve estar acima do peso e você quer emagrecer de qualquer jeito, né? E aí você tem um sacrifício. Você tem que fazer dieta, você tem que malhar, tem que andar de bicicleta, né? E isso aí, às vezes, a pessoa não quer pagar o preço. Não. É o processo, né? É o processo que é árduo, que é desafiador, mas que assim, vai, né? Começa com o detalhe, né, Aurélio? Uma ferramenta aqui para quem, às vezes tem gente aqui querendo emagrecer ou qualquer outro objetivo que você tenha na vida, né? Começa devagar, começa pequeno, né? Não queira criar uma expectativa muito grande, porque aí o seu processo vai ser muito maior, vai ser muito mais trabalhoso, e se você não está acostumado nem a sentar numa bicicleta, que dirá você andar, né? Fazer um percurso. Então começa pequenininho, né? Divide aí uma tarefa enorme em pequenas partes e começa aos pouquinhos e comemore cada pequena parte que você conseguiu, que você realizou. Porque aí você já está trabalhando a saída, né? O foco da sua crença limitante para a sua crença fortalecedora. Porque aí você vai começar a ter resultados e esses resultados vão te fortalecer. Né? Então, diminui. Começa aos pouquinhos, porque aí você começa a ver resultado. A gente é muito imediatista, não é verdade, Aurélio? A gente quer para ontem. A gente quer para ontem, então a gente tem que tomar esse cuidado, porque não vai ser para ontem. Mas se você vai com esse pensamento, você vai cair um tombo lascado, que aí você vai desistir, você vai falar, não é para mim. Então, de novo, você vai estar mandando informação para o seu cérebro, você vai estar alimentando essa crença, não é para mim, eu não consigo, e aí o processo vai ficar mais difícil. Então, é esse conjunto de trabalhar o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita, mas a gente também tem que saber as técnicas para aplicar, né? É um processo de andar de bicicleta, sei lá, você quer fazer 10 quilômetros, mas você já vai começar com 10 quilômetros, faz, sei lá, 5 anos que você não pegou, que você não pega numa bicicleta, não faz sentido, né? Você vai cair um tombo tremendo, né? Então a gente tem que saber aí fazer essas equações, porque senão ou você pesa demais, ou você coloca de menos na balança e aí não tem resultado, não surte efeito, né? E tem muitas pessoas que têm muitos planos, muitos sonhos, mas não tem ação, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma viagem, fazer isso, fazer aquilo. Tem um monte de planos. Mas, na realidade, que nós precisamos também ter sonhos, ter planos, e também temos que colocar isso em ação. Uhum. Né? Porque com certeza. Nós somos o nosso herói da nossa vida, que programar a nossa vida, mas temos que ter ação, de querer melhorar, de querer ter conhecimento, de lermos bons livros, fazer melhores amizades, né? Porque muitas vezes eu falo a respeito da pessoa obesa. Se você quer emagrecer, quer fazer um regime, e muitas vezes
no final de semana você poderia estar comendo uma comida mais light, mais diet, e sai com os amigos para tomar cerveja, para comer churrasco, né? Então, fica difícil você mudar a sua vida com esse tipo de amizade, né? Entra dentro, Aurélio, da autorresponsabilidade que eu falei lá no começo também. Então, você está se responsabilizando. É muito importante logo no começo, qualquer processo que a gente vai fazer, qualquer objetivo que a gente quer atingir, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade logo no começo. Porque ela vai ser determinante para você fazer escolhas assertivas, para você saber dizer não na hora que você tem que dizer não. Porque é você o responsável pelos seus resultados, sejam eles os favoráveis ou não. Então, por isso que é importante essa questão da autorresponsabilidade que eu falei lá no começo. Porque se você simplesmente deixa levar, é claro, quem que recusa um churrasco, né, um beber com os amigos? Ninguém recusa, é muito mais prazeroso. Por isso que eu falo, da clareza. Eu sempre eu bato muito nessa tecla, gente, dá trabalho, dá trabalho. Então, a pessoa precisa estar ciente disso, se responsabilizar desse trabalho que vai dar, para ela ficar firme, para ela ser resiliente, porque senão ela desiste no meio do caminho. Ai, como desiste? É muito fácil. Marlene colocou aqui, ó, mudar o ciclo social de amizade, né? Temos que mudar. Sim, e assim, não necessariamente você precisa abandonar, né? Não precisa abandonar, mas se você está num processo de evolução, conecte-se com pessoas que estão nessa mesma sintonia, que também querem evoluir. Porque aí fica mais fácil, um pouquinho, fica mais gostoso, né? Continua sendo difícil e trabalhoso, mas fica um pouquinho melhor, porque aquelas pessoas estão o tempo todo. Na hora que você cair, ela vai ser a primeira a te levantar. Né? Agora, se você tá num ciclo de amigos que às vezes quer todo mundo ir pra balada, meu filho, aí você caiu, você não levanta mais, porque aquela pessoa vai querer te levar pra balada, vai querer te levar para outro lugar. Então, é você saber fazer escolhas, né? Não precisa abandonar, mas talvez, né, ter um certo distanciamento ou um certo limite, né? Saber estar ali com aqueles amigos, mas se posicionando, porque o posicionamento também é uma característica do protagonista, ele sempre posiciona aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. Então, ele pode estar ali, mas se posicionar é ser protagonista. E aí, pode ser que você entre num conflito, pode ser que você crie ali um certo probleminha, mas ainda assim é ser protagonista, é você escrever a sua história, aquilo que você quer para a sua vida. Maravilha, maravilha de live. Olha, estou aqui impressionado aí com toda essa sua facilidade, né, de falar sobre esse assunto, né? E já temos aqui praticamente 40 minutos, o bate-papo aqui, se ficarmos, nós vamos aqui a tarde toda e vai virar, né? Mas maravilha. Sim. E sobre o que mais você quer acrescentar, Jussara, sobre essa questão de protagonismo, né, das crenças, né? Porque é muito da nossa decisão, das nossas atitudes, né? De nós transformarmos, nós temos o herói da nossa vida. Com certeza. Para quem está me conhecendo hoje, eu vou contar só um trechinho, né, dessa minha trajetória. É o que eu apliquei na minha vida, é que outras pessoas aplicam também, tá? Então, assim, é tudo aquilo que realmente fez com que eu chegasse nesse posicionamento de protagonista. Porque eu passei 26 anos da minha vida sendo coadjuvante. Sabe, aquela pessoa vitimista que só reclamava, que só se lamentava, que queria sim, né, algo diferente para a sua vida, mas que esperava cair do céu, né, que esperava que alguém viesse e mudasse a minha vida. E isso está muito relacionado, Aurélio, com as minhas crenças que eu trago lá da minha infância, porque o meu pai é uma pessoa muito protetora, uma pessoa que é maravilhosa, só que pelas experiências dele de vida, ele sofreu muito, então ele não queria que os filhos sofressem, ele já perdeu um filho, então ele tinha medo de perder outros filhos, e depois que teve essa perca do meu irmão, ele
dobrou a proteção, ele sempre deu tudo de mão beijada pra gente, ele não ensinava a gente a conquistar, porque conquistar dá trabalho, conquistar ele teria que entregar a gente pro mundo, né? E nós fomos criados pro mundo. Então, isso, né, essa questão de eu ficar ali vitimizando, é porque, poxa, ele cuidou de mim enquanto eu tava lá, depois eu casei, e aí, o que eu faço? Meu marido é uma pessoa totalmente diferente. Então foi quando eu comecei a me sentir incomodada, né, infeliz, angustiada, porque, poxa, eu quero e as coisas não acontecem, né? A minha prima aqui falando. E as coisas não aconteciam, realmente não aconteciam, porque eu não tinha mais o meu pai. E aí, o que eu ia fazer? Eu tinha que ser a protagonista dessa história. Então, eu fui em busca desse autoconhecimento, eu fui assumir essa autorresponsabilidade de assumir o que eu tinha, todas as minhas ações, sabe? Eu ficava ali como coadjuvante, sempre tendo alguém à minha frente, e aquele alguém me fazia eu ser percebida, né, eu ser vista, mas eu jamais imaginava que eu seria essa pessoa um dia, que eu seria essa referência e eu seria esse centro, né, que é você ser o protagonista, você tá em evidência, você tá em expansão. Então, fazer esse processo, né, de se tornar a protagonista foi super árduo, foi super difícil. Teve vários momentos que eu quis desistir, que eu falei, não, dá muito trabalho, meu Deus do céu. E aí, assim, o que me ajudou? Foi justamente a questão das pessoas, a questão do ambiente, né, de procurar pessoas certas, pessoas que também estavam nesse processo de mudança. Isso me alavancou, isso me fez querer continuar. A questão de eu saber que, assim, eu amo meu pai é maravilhoso, mas ele pensa de um jeito muito diferente que o meu, que se eu for falar pra ele, a gente não vai combinar, porque ele não quer que eu conquiste o mundo, pra ele o que eu tenho tá bom, mas pra mim não tá. Então, assim, tá tudo certo, eu não preciso entrar em conflito com ele, eu respeito, né, o que ele acredita, o que ele fala, mas aí eu sei o meu limite, né? Então, eu sei até onde eu vou com ele. A hora que eu vejo que ele não vai entender, eu paro e continuo sendo a mesma filha, né? Então, assim, é você realmente se conhecer a ponto de saber, isso é meu, isso é do meu pai, da minha mãe, e não precisamos ser a mesma coisa, tá tudo certo, né? Você tem esse limite, você tem essa clareza, e a partir disso você começa a agir com essa responsabilidade, né? Com essa autonomia de tomar as suas próprias decisões. Porque se deixasse, meu pai queria resolver as coisas pra mim, queria ligar. Então, assim, a gente sabe que tem muito disso. Tem, e não é por maldade. Muitas pessoas me perguntam, né? Falam sobre isso, falam, Ju, mas o meu pai pensa assim, a minha mãe pensa assim. E quando a gente começa a ter essa clareza, Aurélio, quanto mais a gente conhece, né? Quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente quebra a crença. Mais a gente quebra. Porque você fala, não faz sentido isso, né? Então, deixa pra lá. Então, você evolui, o conhecimento te permite evoluir, né? E aí você começa a perceber que, às vezes, o seu ambiente familiar, o local onde você cresceu não forneceu os estímulos que você gostaria. Mas não foi por maldade, não foi. Na cabecinha deles, eles fizeram o melhor, da forma como eles podiam. Aceita aquilo, né? Valorize, honre. Mas a partir de agora você já é um adulto, a partir de agora você já pode escrever a própria história, tendo comportamentos diferentes a partir disso, né? Colocou aqui, aprendemos a contornar, né, a opinião das pessoas sem prejudicar a nossa caminhada, né? Sim. A sua opinião é válida, mas eu não Com posso certeza. que interfira a minha caminhada, né? Eu não posso que o que está no externo venha atrapalhar a minha jornada, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Luciara? Voltou normal. Voltou. Uma coisa que a Helena falou aqui, que me fez lembrar muito também, Helena, porque assim, lá atrás, nossa, eu jamais expunha a minha opinião. Nossa, eu era aquela típica pessoa que chegava numa roda de conversa e eu ficava muda. Aí todo mundo falava, nossa, você é muito paciente, você é muito calma, você é muito observadora.
Só que assim, eu não falava o que eu pensava, porque eu pensava, se eu falar, eu acho que eles não vão gostar. Nossa, mas o que eles vão achar disso? Né? Então, assim, eu tinha essa dificuldade, não necessariamente de contornar, mas simplesmente de expor. Né? E isso é algo que dá para ser trabalhado dentro do processo de autoconhecimento. E aí você expõe sem medo de ser julgado, e se for julgado, mesmo assim, né, você recebe a crítica, você tenta argumentar, você prosseguir, né? O protagonista é isso, é saber lidar com esses nuances que vão ter, porque as pessoas vão estar o tempo todo ali dificultando esse processo para você, de você evoluir, mas ainda assim, se você tem a clareza, você segue firme no seu propósito e você vai, né? Então é essa a ideia. Exatamente. Temos que nos conhecer, né? Temos, acima de tudo, Sim. resumindo todo esse bate-papo aqui, o conhecimento, aonde queremos ir, aonde queremos chegar, é fundamental, certo? Sim, Aurélio, só para complementar essa questão do conhecer, conheça porque a força está dentro da gente, a gente só não sabe. A gente só não sabe em que momento despertar, de que forma despertar. Mas se você entra nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento, aí, meu filho, você descobre ela e você vai longe. Todos nós podemos ir muito longe. Exatamente. Eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas assim muito determinadas em muitos assuntos na vida. Só que às vezes essas pessoas não se conhecem, não poderiam render muito mais, poderiam dar muito mais frutos, poderiam ser pessoas muito mais assim, como fala, mais confiantes em muitos assuntos. Só que acabam por ter muitas crenças, por ter muitas limitações, acabam simplesmente se acomodando e vai deixando a vida passar. E a pior coisa Sim, infelizmente. é que quando você chegar lá na frente, olhar para trás e ver e falar, puxa vida, eu deveria ter feito isso, né? Por que eu não fiz isso lá no passado, né? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Então, nós temos Uhum. hoje essa oportunidade, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, de alertar aí muitas pessoas, né? Para descobrir, então, o protagonista que há dentro de você, a pessoa que você é, a pessoa que você Sim. pode, aonde você pode chegar. Para isso, basta que você comece a ter atitudes, e atitudes certas, atitudes de vencedor. Com certeza. É entrar dentro desse processo. A Maria Aparecida aqui está falando que ela precisa se conhecer logo. Nunca é tarde, viu, Maria? Nunca é tarde. Se a pessoa vem com essa coisa, ah, mas eu já tenho 40 anos, ah, mas eu já sou casada, eu já tenho 3 filhos, desculpa. Justificativa para ficar na zona de conforto, tá? Tá melhor aí, por isso que você tá falando isso. A partir do momento que você tem essa consciência, não, eu preciso mudar, não tá legal, você vai embora. Você vai em busca daquilo que você precisa, e aí você chega lá, você descobre, você começa a alcançar coisas que antes você achou que você jamais pensou que conseguiria, né? Então, assim, nunca é tarde, não importa, não importa. Se você tá pensando aí que é tarde para você, não é, tá? Não é. Embarque nesse processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Comece a ter essas atitudes de vencedoras, tanto aqui, né, mentalmente, e também no concreto, né, fazendo acontecer. É o conjunto, lembra? É pensamento, é emoção e comportamento. Se a gente foca só em um, pode ser até que você tenha alguns resultados, mas não é eficaz, porque tem um conjunto, né? Tem toda uma fórmula para você trabalhar isso. Então é importante fazer um pouquinho de cada, né? Pensamento, comportamentos, tudo isso. Chega de desculpas, isso mesmo, Tabata. Chega de desculpa, né? Porque tudo tem uma desculpa, né? Ah, é o meu marido que não quer que eu faça isso. Ó, você falou a questão de desculpa. As pessoas reclamavam que não tinha tempo antes do coronavírus. Eu não tenho tempo para nada, corre para lá, corre para cá. Eu trabalho de cedo até de noite e tenho filho, eu tenho que pegar a criança na escola, eu tenho que fazer mil e uma coisa. Beleza, entendemos até aí. Parou-se tudo.
né? De março para cá, a coisa foi parando. Tá sobrando tempo até demais. Tá até um tédio, Sim. né? Até um tédio. E aí você começa a conversar com as pessoas, e aí? Como é que está? Você começou a fazer aquela caminhada que você tanto gostaria de fazer, que não tinha tempo, já está fazendo aquele regime, agora você está fazendo isso, está lendo livros aí, a internet está cheia de conteúdos assim, valiosíssimos, de graça. Muito. Um curso de coaching na minha formação foi um valor bastante alto na época. Hoje você encontra aí, não com a mesma qualidade, mas você tem um curso, vários cursos na internet hoje de graça. Você conversa com essas pessoas. E aí, está fazendo alguma coisa? Começou a fazer uma caminhada? Não, eu não estou tendo tempo. Mas como assim? Tempo Agora não é mais desculpa. não é mais desculpa, né? É questão de ter atitudes, né? Tá igual eu não tinha tempo para andar de bicicleta, mas vou andar de bicicleta, tal. Aí começou a sobrar tempo, não, agora vamos ter atitudes, né? Começa com aquilo que você falou, começa com 5 quilômetros, 2 quilômetros, dá uma volta no quarteirão. Hoje nós já estamos andando em média de 60 quilômetros. Então, Olha só. é no passo a passo, né? Então as pessoas têm que deixar as desculpas de lado e começar a ter Uhum. atitudes, como a Maria falou aí, né? Temos que ter Com atitudes, certeza. porque nós somos o único responsável pela nossa vida somos nós. Eu não posso culpar você pela minha vida. Não posso culpar meu patrão, minha esposa, meus filhos, não. Eu sou o único culpado da vida que eu estou levando. E se eu quero mudar a minha vida daqui para frente, o que eu tenho que fazer? Ter atitudes. E tendo essa atitude, como você me incentivou a fazer a minha primeira live, né? Começa a dar uma dor de barriga, começa a suar frio, uma coisa assim. Mas a partir do momento que você começa, né, a gravar os seus primeiros vídeos, que as pessoas começam a compartilhar com você os resultados, né? Isso é muito gratificante. Isso, então, Isso só fortalece. só acontece. E devido ao quê? Se eu estivesse aqui reclamando, falando isso e aquilo, não tendo atitude, com certeza estaria sendo infeliz. E hoje eu estou feliz porque estou no meio que eu falo, que eu gosto, agregando conhecimento com ótimos livros, ótimas leituras, conhecendo pessoas maravilhosas como você, e com certeza a gente começa a ter uma nova visão de vida. Sim, é o passo. Eu acho que assim, deu para passar muitos passos para quem está aqui com a gente desde o começo, gente. É começar mesmo a aplicar de passinho em passinho, né? Hoje com mais tempo, com mais talvez disposição, né, para você fazer tudo isso. Eu vejo muito dois públicos hoje, Aurélio, que é o público assim de gente que alavancou nessa pandemia. Eu sou uma delas, eu nunca trabalhei tanto nesse momento de pandemia, porque eu vejo muitas oportunidades. E também vejo outras pessoas que simplesmente paralisaram, né? Então, assim, é o fim do mundo, né? Então, é a sua forma de pensar, a sua forma de acreditar e, portanto, a sua forma de agir, né? E isso está fazendo com que você tenha os resultados que você está tendo, né? Então, é bem isso. Eu quero aproveitar aqui, entrou o Marcelo, ele é hipnólogo, ele acabou de entrar aqui na nossa live, e nós estaremos fazendo amanhã, aproveitando aqui a deixa, vamos fazer uma live amanhã, às 20 horas. Ai, que bacana! Aqui no nosso estado, e 21h30, que ele é lá de Porto Alegre, né? Então nós vamos estar falando amanhã, já quero aproveitar aqui para convidar o pessoal que está na live para participar conosco dessa live também muito boa, com o Marcelo, que é hipnólogo, e nós vamos só estar falando muita coisa sobre hipnose, tem muitas crenças também sobre isso, né? Tem muitas crenças sobre hipnose, e nós vamos estar falando isso também com amanhã. certeza. Tá? Que bacana. Aqui. Vai ser no seu Instagram mesmo, Aurélio? Às 20 horas e 30 minutos do Mato Grosso do Sul e 21h30 no horário de Brasília, né? No horário de São Paulo aí. Então, eu quero te dar os parabéns, porque hoje a sua primeira live, eu amei estar aqui com você, você foi super bem. E aí amanhã já tem a segunda. E agora é só continuar passinho, passinho, live com live, que você vai conseguir, você vai chegar onde você quer, você já tá lá. É o caminho, passinho por passinho.
Essa é a jornada heróica, a jornada do protagonista. É esse o processo. Combinado. Olha, nós estamos chegando já no nosso fim da nossa live, falta 5 minutinhos apenas, mas quero deixar aqui para você finalizar e deixar um convite para você. Marcarmos uma outra oportunidade na sua agenda, uma outra live, para nós falarmos sobre crenças. Essa dá um leque muito grande, tem muitas pessoas que não sabem o que é crença, tem muitas crenças limitantes, que como eu sei que você domina esse assunto, eu gostaria de estar conversando com você aqui, numa outra oportunidade, uma outra live, que nós faremos aqui, só falando sobre crenças, se você me permitir. Com certeza. Claro, eu gosto muito de falar sobre crenças, porque eu me descobri uma pessoa super sabotadora, que tinha muitas crenças limitantes, e isso me impedia de chegar onde eu gostaria, e hoje, graças a Deus, aí nesse processo, nessa transformação, eu cheguei. Então, eu gosto muito de transmitir esse conhecimento, porque a falta de conhecimento faz muitas vezes as pessoas se sabotarem e permanecerem onde elas estão, né? E como você falou, hoje tem muito conteúdo na internet. Não é por falta de conhecimento, né? As pessoas podem buscar conhecimento sobre crença, sobre coach, hipnose, psicologia, sobre tudo, né? Está aí. Mas você precisa, né, saber fazer essas escolhas, né? Você precisa se conhecer, buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento para você fazer escolhas mais assertivas, ter melhores resultados. E aprender sobre crenças é justamente isso, é você reprogramar a sua mente. Nós podemos reprogramar, nós aprendemos, né, a ser de uma maneira, mas se esse ser não está favorecendo você, não está te permitindo ter os resultados que você quer, você pode mudar. Você tem um caminho, você tem um passo a passo a seguir para reprogramar a sua mente e também mudar as suas atitudes. E aí chegar aonde você quer. Então, eu super aceito esse convite, a gente combina aí. Quero dizer para quem ainda não me segue e gostou do conteúdo, quer saber mais, vai lá no Instagram, me segue, @JussiaraAlmeidaPSC, eu estou sempre disponibilizando material e fazendo essas lives com esse conteúdo, porque é dessa forma que eu transformei a minha vida e que hoje eu transformo a vida de outras pessoas, né? Fazendo elas se livrarem dessa autossabotagem, se tornando o protagonista da própria história. Maravilha. E também fica aqui, você que não me segue também no Instagram, né? @Aurélio Ramos, tá ok? A gente tem feito bastante vídeos motivacionais e estamos aqui aprendendo, né? Todo dia. Com certeza. O aprendizado, né? Com certeza. Mas tá bom. A nossa missão é essa: transformar, levar conteúdo de inspiração e também de transformação, porque não tem nada melhor do que fazer o bem, né? E quando a gente está fazendo o bem para o outro, automaticamente isso está voltando assim em uma velocidade que não tem como explicar, né, Aurélio? Eu não sei você, mas eu já sinto isso assim e todo dia é o gás que me anima e que me faz querer mais e mais e mais, porque essa sou eu, essa é a minha verdade. Eu tenho, sim, muitas dificuldades, mas eu tô lá todo dia batalhando e vencendo e colocando elas lá no chão e alcançando. E eu sei que vocês que estão aí também conseguem. Então eu quero trazer vocês para o meu time. Com certeza, para o nosso time. Isso! Obrigada, Gi! Muito obrigada! Maravilha, maravilha. Nós estamos encerrando então a nossa live de hoje. De coração, agradecer imensamente a todos vocês que compartilharam conosco um pouco do seu tempo, né? Do nosso tempo. E você. Muito obrigado pela firmeza, pela clareza de conteúdo que você falou. E fica aqui o convite. Nós vamos marcar aqui e vamos estar fazendo uma live logo, logo. Tá bom? Sim, combinado. Eu agradeço também. E vou estar te acompanhando. Eu dei o start. Agora eu só quero ver você continuar aí brilhando. Maravilha. Tira o print da tela para nós, né? Tira o print da tela. Isso, tira, marca a gente lá para a gente poder repostar depois. Eu não vou mexer aqui porque meu celular é capaz de cair. Tá bom? Então vou tirar o print aqui e estamos terminando a live.
Muito obrigado, forte abraço. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.